Olá, meu nome é Alessandro Machado. Queria conversar com você hoje sobre um tema que é assistencialidade, né? Você provavelmente já deve ter feito algum tipo de caridade para outras pessoas, né? Doado alguma coisa para alguém que estava com necessidade, às vezes um aparelho de roupa ou mesmo comida, né? Isso é um tipo de assistência, né? Ou seja, é uma forma de você ajudar outra pessoa. Mas você já parou para pensar que se essa é a única forma de você fazer assistência para os outros? Né? Porque a assistência, a base da assistência é você conseguir gerar no outro uma condição de melhoria, né? Uma melhoria no seu bem-estar. Essa melhoria pode ser só no aspecto, às vezes, do corpo, né? Da necessidade do corpo, que isso está muito mais relacionado, então, com esse tipo de assistência que a gente está falando de caridade. Mas existe um outro tipo de assistência que ela se propõe a ajudar a pessoa a mudar os aspectos mais internos, os aspectos íntimos da pessoa, o que a gente chama na conscienciologia dos aspectos intraconscienciais, né? Então, assim, eu, você, cada um de nós somos uma consciência, ou seja, nós somos um princípio evolutivo, ou seja, nosso processo de mudança ao longo da vida vai nos colocando em condições ou em situações que a gente tem que fazer alguns tipos de enfrentamentos, de modificações em interesses, em valores, e no processo a gente entender um pouco melhor quais os seus reais talentos, ou o que você pode, de fato, contribuir para a melhoria da sociedade à sua volta? O que você pode contribuir para a melhoria das pessoas, do ambiente da sua própria residência, né? Então, tem um outro tipo de assistência na conscienciologia que a gente chama de tarefa do esclarecimento. Então, essa tarefa do esclarecimento ela é diferente dessa assistência mais relacionada à caridade, que seria a tarefa da consolação. Ou seja, a tarefa da consolação, ela não promove uma mudança no aspecto intraconsciencial. A pessoa não muda, não renova, ela não aprende coisas novas, ela não ganha autonomia, ela não ganha independência, ela não aprende a fazer uma coisa nova, diferente, ela vai ficar sempre dependente de receber novamente aquele tipo de assistência que foi feita. E a outra tarefa, a tarefa do esclarecimento, ela se propõe a que a pessoa comece a fazer as renovações, as modificações na sua estrutura intraconsciencial. Para isso, ela vai ter que fazer um processo de investigação, de entender melhor quais são os seus talentos, quais as suas capacidades, quais as suas deficiências, e começar a estabelecer um processo de um plano de mudança, de modificação, de estabelecer estratégias de mudança, né? Então, agora, como você pode ajudar a pessoa a fazer isso? Então, no processo de você ajudar a pessoa a entender melhor sobre si mesmo, é o que a gente está falando de tarefa do esclarecimento, que você vai promover um processo de ampliação, de expansão do entendimento da pessoa sobre ela mesma. Agora, ao mesmo tempo, para você fazer isso, quem vai fazer assistência também tem que fazer o processo da sua renovação, da sua investigação, de entender melhor também quais os seus talentos, quais as suas habilidades, quais as suas capacidades, fazer o seu processo de renovação intraconsciencial, e com isso a pessoa expande também o entendimento sobre ela mesma, sobre o universo, né? E aí nesse processo a pessoa vai assistir o outro, né? Então a conscienciologia é uma ciência que se propõe a estudar a consciência, considerando que a pessoa existe antes da vida humana, ou seja, tem uma vida anterior em o processo da multiexistencialidade, e também a gente considera a existência de múltiplas dimensões. Então, a vida humana ela é apenas um pedaço ou um período da existência dessa consciência. Ou seja, essa consciência já teve um conjunto de experiências anteriores que isso reflete na manifestação atual, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, nos seus valores, nos seus interesses. E muitas vezes, alguns desses valores, alguns desses interesses, eles já estão
anacrônicos, eles já estão desatualizados. E a pessoa às vezes fica apegada a esses valores, a essas condições. E isso às vezes traz para a pessoa um processo de insatisfação, de infelicidade. Então, o processo da tarefa do esclarecimento tem o objetivo, primeiro, de esclarecer ou de ajudar a pessoa a perceber que ela existe independente do corpo biológico. Esse é o primeiro tipo de tarefa do esclarecimento que expande o entendimento da pessoa. Ela começa a estabelecer ou ter algum tipo de estratégia, de técnicas que aí a Conscienciologia propõe, que a pessoa pode aplicar e perceber que ela existe independente desse corpo biológico. Aí a gente começa a falar dos fenômenos paranormais, dos fenômenos parapsíquicos, né? Você já ouviu falar, por exemplo, da projeção da consciência ou desdobramento astral? Esse é um tipo de experiência que permite a pessoa perceber que ela existe, continua pensando, raciocinando, independente do corpo biológico. Então essa é a primeira TARES que a pessoa pode fazer com ela mesma, a primeira auto-TARES. Ou seja, a pessoa perceber que ela existe independente desse corpo biológico. A partir disso, a pessoa vai então começando a buscar formas de aprofundar as características da sua manifestação no dia a dia. Ela vai começar a observar como ela reage diante de diversas situações do seu dia a dia. E ela pode observar que às vezes ela se sente mais inibida em determinadas situações, que ela tem dificuldade de dizer as suas opiniões, de expressar os seus posicionamentos. E o entendimento ou a busca das raízes, do motivo dessa dificuldade que ela tem de se expressar pode levá-la a perceber que ela precisa mudar algumas digamos assim, características que já estão desatualizadas, né? E aí, nesse processo de renovação, ela vai expandindo as suas capacidades, tá? Então, durante a próxima semana, no próximo domingo, no dia 23 de agosto, nós vamos ter uma live no qual a gente se propõe a discutir de uma maneira mais aprofundada como fazer assistência ou o processo da assistencialidade considerando esses dois tipos de tarefas assistenciais, a tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento, né? E a nossa discussão, também a gente quer mostrar que existe uma série de motivos pelos quais a tarefa da consolação ou a caridade, ela não é suficiente para que a pessoa consiga fazer as renovações, as modificações da sua estrutura intraconsciencial, né? E mostrar que a tarefa do esclarecimento, a TARES, ela permite tanto um processo de renovação, de mudança, tanto do assistente, de quem faz assistência, como também do assistido. Então ela gera um processo de multiplicação, de ampliação, de potencialização do processo essencial muito maior, tá? Então fica aí o meu convite para você vir discutir conosco no próximo dia 23 de agosto, às 19 horas, no canal do YouTube da Sinverx. Até lá!